Olá, estamos começando mais um programa Opinião Cidade aqui pela TV da Cidade. Obrigada por sua companhia. Hoje estamos recebendo com muito prazer dois vereadores, eles que estão no primeiro mandato, mas estão fazendo um trabalho com a maior dignidade na Câmara. Estão defendendo que é uma das grandes funções de um vereador. Estão fiscalizando o executivo e estão ali, sabe, de frente. Venha o que vier, eles estão no papel de um legislador. Jean Charles, obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada. E Renato Pupo, muito obrigada também por participar do Opinião Cidade de hoje. Boa tarde, Marisa, telespectadores. Eu que agradeço o convite. Já estava com saudade do programa. Que bom. Obrigada, Jean. Agradecemos também. É importante a gente estar discutindo as coisas, né? Discutindo os problemas da nossa cidade, né? E esse é um espaço já sacramentado, né? E por isso a gente agradece esse momento. Que bom. Nós vamos já conversar com eles, saber como que está sendo essa experiência deles. Eles brigaram muito para chegar à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Eu conheço muito a história dos dois. A gente vai conversar sobre tudo hoje aqui no Opinião Cidade. Antes, porém, eu peço um minutinho só para eles. Vamos começar mostrando aqui. Infelizmente, nós não temos, desde sexta-feira, não estamos recebendo o jornal Bom Dia e nem o de hoje. Eu não sei o que aconteceu. O jornal oficial que tem os decretos, não é? Os atos oficiais da Prefeitura. Mas vamos, porém, dar aqui a manchete do Diário da Região, que é o maior jornal que circula aqui em São José do Rio Preto. Sábado, a manchete foi: caramelo condena 52 espécies. Foi, sem dúvida, um acidente ambiental que matou aí a tragédia de Santa Adélia, ocorrida no fim de outubro, fez desaparecer dezenas de espécies de peixes na bacia dos rios Turvo e Grande, no Rio São Domingos. O mais afetado, o nível de oxigênio baixou a 0 e por 14 dias ali. O ciclo de vida aquática vai ter de começar de novo, em pleno período da Piracema. A gente se depara com esse acidente aqui. Especialistas em meio ambiente estimam que a normalização da área atingida pelo açúcar queimado, que todo mundo chama de caramelo, demore até 3 anos. Olha só, os ambientalistas realmente estão preocupados com esse acidente. A amplitude do desastre ambiental foi maior por ter ocorrido justamente na época da Piracema. E ontem, o Diário da Região trouxe a manchete aqui: expostas na rede, e PF, que é a Polícia Federal, indicia gerentes da Caixa por envolvimento com máfia do asfalto. Primeiro, expostas na rede aqui, pelo menos 20 garotas de 6 escolas de Rio Preto têm fotos ou vídeos íntimos circulando na internet e em celulares. Numa das imagens, um rapaz de 18 anos faz sexo com menina de 15, dentro da sala de aula. Legal isso, né? Pois é. No horário escolar, o que é mais absurdo. A situação indica que pais e educadores precisam rever o comportamento. É claro que tudo isso veio à tona depois dessa questão de que a Polícia Federal também está investigando esse tráfico de pessoas, que não é de hoje, que não é novidade para ninguém. Eu já falei aqui na sexta-feira, eu conheço 2 que estão na Espanha, outras 2 que estão na Itália, que saem daqui, ó,
do aeroporto de São José do Rio Preto, super comum. E elas contam para o pai, para a mãe, para a família, você é modelo. Ah, porque ser modelo é tudo de bom. Modelo que nada. Elas vão, a gente sabe o quê. E a outra manchete aqui com letras garrafais, que é a vergonha, né? PF indicia gerentes da Caixa por envolvimento na máfia do asfalto. Pois é, deputados. Eles brigam, né, para chegar lá, depois eles fazem bonito. Sabe por quê? Porque o Brasil é essa corrupção que não vira nada. Polícia Federal de Jales indiciou por quebra de sigilo integrantes da cúpula da Caixa Econômica Federal. Em Rio Preto e Barretos, 3 funcionários do banco são acusados de passar informações sigilosas e contas bancárias para lobistas do grupo Escamate. O Diário teve acesso com exclusividade de documentos de investigação. Eu já falei que eu quero encontrar tanto com o deputado Itamar, porque ele é o top de linha, lá no alto. Poxa, deputado, pelo amor de Deus, confiava no senhor, sabia? O senhor não teve meu voto, não. Mas eu confiava no senhor, achava que o senhor fazia um trabalho bacana. Mas é ele e outro tanto que representa aqui a região. Então lá, é pouco, né? Salário de deputado estadual, deputado federal, né? Eles brigam para quê? Assim como tem outro tanto de vereador, que também brigam, gastam tanto, né? Por que eles gastam tanto para ser eleitos? Porque sabendo que não vão ganhar isso durante os 4 anos que eles estão lá, é porque lá é mais fácil, né? Poder. Aí eles ficam fazendo umas tramóiazinhas. Pensa nisso na eleição de 2014. Olha, eu estou muito feliz hoje, muito. Porque nós temos hoje, recebendo aqui no programa, 2 vereadores que, sem dúvida alguma, não gastaram esse tanto de dinheiro, brigaram, lutaram, mas dignamente. Os 2 têm profissão, não estão fazendo da política, sabe, profissão não. Um é delegado de polícia, o outro foi comandante. Eu cheguei aqui em 1986, como eu fiz entrevista com ele nas rodovias aqui. Era comandante da Polícia Rodoviária, Jean Charles, policial militar, o outro delegado, fiz muita entrevista também com eles. E hoje eles estão na Câmara, defendendo a comunidade. Eu vou começar perguntando para os 2. Como é que está sendo essa experiência? Os 2 em primeiro mandato. Está valendo a pena? Ou vocês têm aquele dia que fala assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vou começar pelo Jean Charles, que eu sei que encontramos em algumas vezes na campanha. Está difícil, mas eu vou chegar. Eu estou muito determinada, eu sei e conheço a sua determinação. Como é que está lá, sendo oposição, inclusive, ao governo? Eu volto a repetir, eu não me considero oposição, né? Não. Eu acho que oposição e situação são termos que colocam especialmente para aqueles que não comungam com as coisas erradas do Poder Executivo. Aí acabam nos colocando como situação de oposição. E eu digo que eu não me considero como oposição porque eu não deixei de votar nenhum projeto do Poder Executivo que fosse bom para a comunidade. Então, não votei em nenhum momento com o intuito de dificultar ou de impedir a governabilidade do prefeito municipal. Você é a favor da população. E esse é o papel que tem que ser do vereador, né? Mas é uma experiência muito boa, diferente, né? Mas realmente há momentos que a gente pega, eu especialmente, fico refletindo, né? A gente fica perguntando porquês, né? Dentro do que a gente pensa do que é fazer política, dentro do que a gente pensa do que é bem comum, né? Esse mesmo bem comum que todos pregam na campanha, né? Isso está na boca de todos os candidatos. Mas que a gente percebe que na prática, depois de eleito, isso realmente não acontece, né? E bem comum é você abrir mão dos seus interesses e dos seus sentimentos em prol
da sociedade, da coletividade. Isso que é bem comum. Mas a gente percebe que isso não acontece. Então, nesses momentos, a gente se entristece, né? E em algum momento a gente para pensar, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E um desses momentos, assim, uma vozinha me falou, né? Se esse projeto político era meu, pessoal. E não é meu. Né? Isso não é um projeto meu, pessoal. Então, acho que existem pessoas que nos acompanham, essas pessoas que nos elegeram, e que não elegeram o Jean, mas aquilo que o Jean Charles pode fazer em nome deles, né? E por essa razão a gente permanece e a gente vai até o fim. E você, Popo? Olha, Marisa, em primeiro lugar, aquilo que o Jean falou, né? Também não me considero um vereador de oposição. Nós nos posicionamos ali como independentes. Isso incomodou, porque tem muita gente lá dentro que não tem independência. Então começaram a soltar algumas frases. Quem é independente é porque não tem posição. Na política você tem que ser ou situação ou oposição. Eu acho que não. Eu sou população. Entrei para trabalhar pela população, sou um representante popular e tudo que é de interesse da população tem o meu apoio. Pouco importa de onde venha, se vem do executivo, se vem de vereadores considerados de oposição. Já lembrou bem, algumas propostas do executivo, que ele precisava de 2/3, o prefeito precisava de 2/3 para aprovar. Se nós fôssemos oposição e oposição radical, nós teríamos número suficiente para barrar. E nunca fizemos isso. Na maior demonstração de que estamos trabalhando pela população. Isso não é da boca para fora, isso é fato. Então nós somos independentes, estamos trabalhando pela população. Eu até meu partido, não sei se você se lembra, era da coligação do prefeito. Mas logo que as coisas começaram, eu vi que não dava. Não entrei lá para ficar dizendo amém para tudo e para todos. Então eu comecei a votar de acordo com o mérito de cada questão. Isso acabou me afastando do prefeito, mas não que tenha partido de mim, esse partiu dele, que não está acostumado a conviver com esse tipo de situação. Mas eu estou muito feliz com o que estou fazendo. Tenho tido reconhecimento nas ruas por onde passo. Tive algumas decepções na Câmara. Sabia que ia encontrar um ambiente hostil. Sabia que o ambiente não era dos melhores. Até foi isso que me atraiu. Não que eu goste desse tipo de coisa, claro. Mas porque eu me incomodava ficar de fora, indignado com o que acontecia na política rio-pretense, sem poder fazer nada. Então é da minha personalidade, eu sou combativo, eu queria estar lá dentro, combatendo. Com erros e acertos, porque eu sou um ser humano, mas procurando fazer o melhor. E mesmo assim, mesmo sabendo que ia encontrar esse ambiente desfavorável, eu ainda acabei me decepcionando, porque é um pouquinho pior do que eu pensava. Criei expectativa em torno de algumas pessoas que entraram junto comigo, que eu achei que tivesse um perfil mais ou menos parecido, mas me frustrei. Só que em nenhum momento eu me arrependi. Eu estaria sofrendo se eu estivesse de fora, vendo tudo isso. Pelo menos lá dentro eu estou brigando e acho que aos poucos a gente vai avançando, vai conseguindo alguma coisa, melhorar a qualidade de vida da população rio-pretense. Teve algum projeto seu, você apresentou, até agora não foi votado, e você sente que tem essa sua postura que está atrapalhando isso? Não? Claro, claro. Já? Claro, inclusive as pessoas falam isso, não abertamente para a gente, mas falam. O primeiro projeto meu foi aprovado agora num erro da base. Foi numa sessão que dizem oposição fez cabelo e barba. Foi num erro da base. Foi um projeto em cima de uma lei que já previa lixeira para o habite dos imóveis, só que não especificava. E eu entrei em detalhes, consultei, porque eu faço política com responsabilidade, então consultei professor Arif Kais, professor Dino Visuto, professor Samir Barcha, professor Roberto de Carvalho Júnior. Para não deixar mais o lixo exatamente, no para saber chão, como deve não ser é? essa lixeira, exatamente, porque fala lixeira, você põe ali uma lixeira de 5 centímetros ou no chão, não resolve nada. Então erguemos, né, e apresentamos um projeto estipulando como deveria ser essa lixeira, mais ou menos 1 metro do chão, para evitar que a água das chuvas carregasse para os bueiros, para evitar que animais mexessem no lixo atrás de comida. Eu vi. Esse projeto só foi votado agora, foi o primeiro, só foi votado agora, tem 2 vista para lá, semanas, não vista para foi? cá, emenda, numa sessão em que houve uma sucessão de erros da base, o pessoal tentou esvaziar o plenário, mas não saíram todos, ficamos e aí acabaram sendo aprovados. Um projeto do Jean, um projeto meu, que eles já davam por sepultados. Tinham me Uma avisado. bobagem, um projeto então, que... esse foi um exemplo. Teve um outro, Marisa, quando acabou o monopólio das funerárias, Sim. a legislação dizia que os hospitais deveriam fornecer aos pacientes um encartezinho com a relação das funerárias credenciadas. E algumas funerárias me procuraram para reclamar que isso não estava sendo distribuído. Então eu apresentei um projeto
alterando. Em vez dos hospitais terem que fornecer esse encartezinho, esse folhetinho, que ficasse afixado em local visível, em cada hospital, a relação das funerárias credenciadas com respectivos telefones e endereços, para que as pessoas pudessem procurar aquela que fosse do seu gosto, da sua vontade. Acho que isso é democracia. Eles barraram esse projeto, disseram que era muito triste. A pessoa chega no hospital, dá de cara com uma relação de funerária, parece que está torcendo para o familiar morrer, e barraram. Mas, no fundo, eu sei qual foi a motivação. Então, o que eu digo para eles, quem perde não sou eu. Eu estou apresentando o projeto. Quem perde é a população. A população que teria mais opções vai continuar não tendo. Por quê? Por causa de birra, desse comportamento pequeno, esse jeito mesquinho de fazer política. Citei 2 exemplos, porque não vou monopolizar, quero ouvir o Jean também, mas esses são 2 entre vários exemplos. O seu projeto nessa leva do mesmo projeto do Jean, do Renato, eu estava ouvindo a rádio, quando eu falei, nossa, que interessante. Honestamente, na porta da minha casa tem uma lixeira, onde ela é mais alta. Talvez até por não ser uma casa tão antiga, mas tem 18 anos já. Eu ainda falei, nossa, mas não é uma exigência? E comecei a pensar, depois não sabe por quê, que aquele monte de saco de lixo vai para as avenidas, né? Eu moro num lugar alto, mas com certeza vai. O seu acabou indo também, Jean, nessa erro da base, e acabou sendo aprovado? Que projeto que foi? Esse que foi aprovado, na verdade, é com relação ao tempo de atendimento. É um projeto que altera um outro projeto do Pedro Roberto sobre atendimento nos caixas dos bancos. De 15 minutos? 15 minutos. Ah. A gente fez uma alteração acrescentando também regras para atendimento fora dos caixas. Tá, no gerente. E na verdade a gente observou até por queixas de munícipes, e é assim que acontece, né? A gente não é tão iluminado assim para enxergar tudo, né? A gente recebe informações. As informações. Recebe as informações e analisa, né, a legalidade disso e tal, e muitas dessas informações a gente acaba transformando em projetos. E a gente recebeu muita reclamação de pessoas que se deslocam aos bancos, né, a alguns bancos, e a gente observou que existe um número pequeno de bancos que trabalham dessa forma, outros não. E as reclamações são meio pontuais, entendeu? De um estabelecimento bancário, mais do que outros. E eles acabam conduzindo as pessoas fora da fila para ter outro tipo de atendimento, e ali... Acabava passando os 15 minutos. Não, aí fica ali, né? Entendi. Se você precisar fechar uma conta, transferir uma conta, fazer uma portabilidade, esquece. Nossa, você 1h30... não consegue, não tem atendimento adequado, e empurra, enrola e tudo mais, né? E a gente entendeu que seria interessante, foi quando a gente colocou esse projeto e passou. Mas eu acho que o pior não é o que passa, assim. O pior é o que não passa por retaliação. E a última sessão foi muito clara isso. A última sessão derrubaram todos os projetos da chamada base, da chamada oposição, por pura retaliação. Eu acho que é uma estratégia para demonstrar força, para dizer quem manda aqui somos nós. E que isso é muito triste, entendeu? E eu, inclusive, falei isso na minha fala. Para ter uma ideia, um projeto meu que tratava sobre, é uma questão de segurança, tratar sobre a obrigatoriedade das empresas que roçam canteiro, mato, essas coisas, colocar uma proteção para evitar arremesso de pedra, vidro, enfim, detritos de uma forma geral, arremesso em carro, em pessoas. Passou pela legalidade, mas quando chegou nessa sessão, que foi essa sessão toda tumultuada que está a manchete de jornal até hoje, pediram voto nominal, que era para dar pancada. Eu pedi a fala, encaminhei, demonstrei a importância dele. Aí a gente viu que não ia ter jeito, pedimos vistas, eles não deram as vistas, né? E foram contra o projeto. Inclusive o vereador, que já tinha dado parecer em outras comissões, favorável, não só pela legalidade, mas como pelo mérito, acaba votando depois. Então, em bloco, votaram, acho que votaram o projeto meu, do Hilo, da Celi, quer dizer, esse é mais triste. Foram os vereadores que votaram a favor da criação
talvez da CPI. Então, enfim, eu acho que sempre isso é mais triste. É isso que eu digo que acaba não cumprindo aquilo que prega. E essa demonstração de força acaba, sem dúvida, prejudicando como uma a estratégia população. muito equivocada, né? Porque a população É aí que você de diz lado. que você se entristece. Exatamente. Não pelo meu projeto, né? Não pelo que... A gente está ali para encaminhar, eu não vou deixar de encaminhar. Tem outros tantos lá para serem encaminhados, né? E a gente acredita que pode ter o mesmo tratamento nas próximas sessões. Provavelmente vai ter, mas eu não vou deixar de encaminhar. Entendeu? Eu acho que eu prefiro transferir a responsabilidade da escolha em votar contra para quem queira. Né? Mas eu vou continuar trabalhando da mesma forma. E não vou deixar de votar a favor dos projetos que foram bens para a cidade, independente de quem seja. Que é assim que você entende política. Exatamente. Falando na última sessão, eu acho que ninguém melhor do que vocês dois, como profissionais policiais que são, a última sessão não foi aprovada a criação da CPI com relação à discussão da atuação, a comissão processante, né, a criação da comissão, e teve toda aquela confusão com a Guarda Municipal. Eu me lembro, e já falei sobre isso aqui, que eu mandei para vocês dois aquela situação, um e-mail que eu recebi sobre o armamento da Guarda. Eu gostaria de ouvir vocês dois sobre isso. É possível? O que vocês acham de armar a Guarda? E qual, Jean, a Guarda Municipal de São José do Rio Preto foi treinada? Que tipo de treinamento psicológico a Guarda Municipal de Rio Preto recebeu? Você sabe? Tem conhecimento sobre isso? Aqui você deu sorte hoje. Você tem duas opiniões contrárias. Ótimo, que bom. E que a comunidade, que o telespectador ouça e tenha a reflexão tem a sua opinião, dele. E a gente já conversou sobre isso, já discutiu. Claro, eu tenho a minha também, todo mundo tem. Eu pessoalmente sou contra o projeto encaminhado para armar a guarda por algumas razões. Primeiro, eu acho que toda instituição ela tem que passar por uma fase de maturação, né? E aos poucos ela vai adquirindo os seus poderes. Não é da noite para o dia, não é o papel que admite isso. Eu vejo que a guarda andou assim por muito tempo meio que desestruturada. Então, eu vejo que ainda há questões a serem resolvidas de estruturação da guarda para chegar ao ponto final que ter uma arma na mão. Porque ter uma arma na mão, no corpo, né, no coldre, tem consequências. Primeiro que eles vão passar a ser, aos olhos da sociedade, como elementos de segurança que vão estar lá também para abordar pessoas, né? Vão estar chamando, tá acontecendo. Ou seja, a consequência disso é muito maior do que simples segurança pessoal. Eles vão correr o risco, inclusive, de estar cometendo arbitrariedades e agindo além da sua competência constitucional, que é zelar pelo patrimônio público, né? E isso pode ter consequências sérias. Eu vejo que isso vai acontecer, até por questão legal. Porque Rio Preto está dentro, é um município que está dentro, tem um número de habitantes que a lei permite que a guarda seja armada. Mas eu acho que tem que seguir um passo, né? Tem que se estruturar como eu sei que o Coronel Roque, que está lá agora, está reestruturando toda a questão formal, a questão da corregedoria, a questão... Tem várias questões a serem ajustadas ainda. Melhorar, capacitá-lo mais ainda dentro dos aspectos de uso da força, que a arma é o último, dentro da ação progressiva de uso da força, o uso da arma é o último, ou seja, eles ainda têm, eu acho que precisam ser melhor capacitados para o uso do bastão tonfa, uso do gás, né? Uso até da pistola taser, se for o caso, para depois passar pelo processo de uso de arma de fogo. A taser seria o choque? Da arma de fogo.
E eu digo o seguinte, na atual conjuntura, não tendo os guardas municipais sido submetidos no processo seletivo a um exame psicológico, psicotécnico, para o uso da arma, não. Né? Que é diferenciado. Eu sei porque nós temos policiais temporários na Polícia Militar que não fazem isso, só são submetidos ao teste psicológico quando precisam fazer uso da arma para a guarda do quartel. Eles não podem sair com a guarda, mas eles usam na guarda do quartel. De 10, 5, 4 acabam sendo aprovados. Nós corremos o risco de ter uma guarda VIP, essa que está agora. Alguns passam, usam arma, outros não podem. Esses que não podem, vão fazer o que com eles? Vai ficar dentro da administração? Vai andar também, mas esses podem andar armados, os outros não podem andar armados. Então pode criar um problema sério. Então eu acho que são passos que têm que ser dados. Eu acho que isso vai acontecer, é natural que isso aconteça, né? Mas eu acho que tem ainda alguns passos a serem seguidos até chegar nisso. E, especialmente, o projeto encaminhado, no meu entendimento, ele é inconstitucional, porque não é competência do Poder Legislativo esse tipo, há um vício de iniciativa desse projeto. Então, a pedra principal, que eu nem estou levando à discussão essas questões que eu estou passando aqui para você, porque eu entendo que ele é inconstitucional, por isso eu sou contra. Não que eu sou contra a guarda, eu sou contra que eles tenham, não é isso. Então, tem algumas questões que a gente tem se posicionado nesse respeito. Vereador Renato Pupo. Quando eu abordo esse assunto, eu costumo dividir em 2 pontos, o aspecto legal e a questão de mérito, que é o convencional. Legalmente falando, a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, ele fala da possibilidade de armar a guarda em serviço em cidades com mais de 50 mil habitantes. Então, Rio Preto se enquadra aí. Só que aí faz algumas exigências, corregedoria e ouvidoria. E a lei da guarda de Rio Preto, a 331, ela criou ambas as coisas, a ouvidoria no artigo 5º e a corregedoria no artigo 9º. A corregedoria já funciona, a ouvidoria ainda não. Então, na época, quando o vereador Marinho falou para mim, a respeito da ideia dele, eu falei, olha, tem meu apoio, desde que todos os requisitos estejam preenchidos. E andei fazendo algumas palestras sobre isso. Eu conheço a guarda. A primeira turma da guarda, ela foi formada pela Polícia Civil e Militar juntas. Eu sou professor concursado da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, eu dei aula para eles. Um pessoal muito bom, eu tenho uma ligação muito forte com eles, eu acompanho o trabalho deles. E eu defendia, falava, olha Marinho, assim que tiverem preenchidos todos os requisitos, disse isso inclusive em plenário, desde que sejam preenchidos todos os requisitos, tenham o meu apoio. E fiz algumas palestras defendendo esse ponto de vista. Teve uma que marcou para mim, eu fui na CIP falar sobre isso. E ao final, 2 empresários ali presentes levantaram e falaram assim, olha, eu tinha uma outra visão. Depois de te ouvir, eu passei a defender. Porque o que eu usava como exemplo? Eu falava, olha, não adianta falar que a guarda armada pode provocar um acidente. Nós temos que fazer um comparativo. O que é maior hoje? O número de crimes que poderiam ser evitados com a presença de um guarda armado e não foram, como no caso, por exemplo, lembra uma escola que ia ser inaugurada no Santo Antônio, e os guardas estavam lá tomando conta do prédio, foram expulsos de lá por bandidos. Aquilo eu achei o cúmulo, sabe? Eu sou a favor do respeito ao ser humano, mas o poder público não pode se acovardar também. Então eu falava, o que é maior? O número de crimes que poderiam ser evitados e não foram por falta de guarda armado, ou o número de acidentes provocados por guarda armado? E conversei com algumas guardas armadas no estado. E obviamente que o número era muito maior de crimes que não foram evitados por ausência de guarda armado. Nós sabemos que a Polícia Civil e a Militar hoje, elas têm um efetivo inferior àquilo que é o considerado ideal. Então a guarda tem sido uma força auxiliar muito importante. E a gente não tinha notícias de acidentes cometidos por guarda armado. Isso era decisivo no meu ponto de vista, a ponto de eu conseguir mudar a ideia de 2 empresários que estavam presentes. Depois do último acontecimento, eu acho que a gente tem que pensar, porque agora nós temos um exemplo de excesso cometido por guardas. Que foi o que aconteceu na última sessão. Armados, que não era arma de fogo, ainda bem, né? Porque a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então agora eu acho que é momento da gente recuar, repensar, aguardar um amadurecimento dessas pessoas. Com aqueles guardas mais antigos, eu fui conversar depois. Falei, poxa, eu defendendo e vocês fazem isso? Mas aquelas pessoas que eu fui conversar, me parecem que são as pessoas que estão mais maduras e que não estavam diretamente envolvidas com o problema. Talvez aquele problema tenha sido causado por imaturidade de alguns, os mais novos. Os que estavam ali na frente. Exatamente. Eu acho que é momento de recuar. Nada impede que no futuro isso volte a ser discutido e fazer um armamento, se for o caso, gradativo.
tonfa eles já usam. Taser, antes mesmo desse problema, eu cheguei a conversar com o Dr. Roberto Cesário, que é o corregedor da guarda, sobre a possibilidade, né, de dar um armamento taser para eles. Aí ele falou, não, já está em estudo, inclusive tem um levantamento para fazer uma compra, não sei em que pé que está isso. Eu acho que seria o ideal, porque é uma posição intermediária, porque a gente não pode também partir desse episódio que aconteceu na terça-feira para generalizar. Eu faço parte de 2 instituições generalizadas. Polícia, me dói quando as pessoas generalizam por causa do mau comportamento de algum policial. E política, Câmara. e política. A gente sabe que tem muito político dando Sim, mau exemplo por aí, com certeza. mas em todo lugar tem político bem intencionado. Opa, Né? Então, eu não falo gosto, isso sempre aqui. Eu não gosto da generalização. Por isso, continuo dizendo, a guarda tem o meu respeito. Algumas pessoas se excederam, devem ser responsabilizadas por isso. E agora, enquanto a gente aguarda o desfecho disso, eu acho que é momento para amadurecer, recuar, nada Mas precisa ser feito às vocês já pressas. receberam a pauta da sessão de amanhã? Sim. O projeto está na Não, pauta? armamento da guarda não. Menos mal, porque falaram que talvez ele entrasse na pauta de amanhã. Então, alguém teve bom senso de retirar. Me ligaram da imprensa perguntando. Colocar projeto polêmico, na verdade. Amanhã, Só tem então, tá light. Não, tem um Tem projeto que eu vejo polêmico. O que é? Que Qual é projeto? o aporte a Rio Preto Prev. Ah, tá. Daqueles 35 milhões. Certo. É um projeto muito polêmico, que eu particularmente, embora tenha legalidade, eu acho que o mérito tinha muita coisa para ser discutida ainda. Aliás, a Rio Preto Prev sempre gera essa Mas polêmica. a forma como a política de aporte que essa lei está apresentando, no meu entendimento, é muito equivocada. E é empurrar com a barriga o problema e passar... Que já vem sendo empurrado há muitos anos. Isso. Eu até digo o seguinte, esse governo até deu... sinalizou um aportezinho, mas agora por conta da obrigatoriedade de ter uma política de aporte, ou então os recursos federais não vêm, foi criada essa lei. E foi uma lei mais ou menos... Eu tenho usado essa brincadeira para demonstrar, né? Como a gente é militar, a gente acaba lembrando das coisas da gente, né? É mais ou menos o seguinte, eu estou com a granada na mão, eu vou arrancar o pino e deixar a granada na sua mão, entendeu? Você se vira com ele depois. É assim que eu vejo a forma como está o projeto. Foi discutido, o presidente, inclusive, do Sindicato de Servidores fez uma bela apresentação lá, sensibilizou alguns naquele momento e foi pedido vistas. Mas, pelo que me consta, ele está vindo da forma como ele entrou. E é possível que o rolo compressor vai passar e vai ser aprovado. Vai ser aprovado e vai empurrar para o próximo prefeito e vai estourando. Para as próximas administrações. Com certeza. Vai chegar num ponto que vai ficar inviável, porque o projeto prevê que em 2020, mais ou menos, 40% do orçamento tem que ser destinado a Rio Preto Prev. Então isso é inviável para qualquer administrador. Então eu acho muita irresponsabilidade. Na época eu fiz uso da tribuna, talvez faça de novo, talvez o Jean, talvez mais alguém. Mas ali, você sabe, Marisa, a gente fala sozinho. Porque as pessoas já descem determinadas, já sabem como vão votar. Né? Mas a gente vai tentar fazer a nossa parte, mostrar a irresponsabilidade, porque você joga para administrações futuras um problema insanável. E as pessoas se esquecem, até políticos que esse problema pode estar na mão de um deles. Com certeza, porque você não sabe daqui 4, 8, 12 pode anos... Pode estar na mão de um deles. Para quem quer ser prefeito de Rio Preto daqui a alguns anos, pode estourar na sua mão. Exatamente. Com certeza, porque não é para agora, não vai estourar no próximo ano, na próxima eleição. Então a gente tem que dividir aí o seguinte. Primeiro, uma visão responsável, aquele que está preocupado com a cidade, independentemente de ter essa pretensão de ser prefeito. Agora, aquele que não tiver responsabilidade, no mínimo que tenha um pouco de inteligência, porque amanhã ou depois ele pode ser o prefeito e vai ter que resolver esse problema. Um mínimo de sabedoria. Nós estamos conversando, recebendo aqui hoje, no Opinião Cidade, os vereadores Jean Charles e Renato Pupo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para falar um pouco mais sobre a sessão de amanhã, sobre a postura deles lá na Câmara. Enfim, nós voltamos já já. Eu quero mandar um abraço para o Flávio e para a Shirley. O Flávio é conhecido como Digueiro. Eu falo que é o melhor cachorro-quente. Gente, como é bom comer cachorro-quente, né? Nos Estados Unidos é super comum as pessoas montarem as barraquinhas. Aliás, ultimamente está chique, né? Agora, você para na esquina...
senta e come. E o Digueiro tem um cachorro-quente bom ali na Avenida Badibacite, em frente à Agrometal. É tudo de bom, né? O Digueiro, foi bom você falar. O Digueiro é tudo Eu de joguei bom. futebol com ele na Então, adolescência. adoro o Rio Preto, ele vive lá. Fiquei é tudo bom. anos sem encontrá-lo, depois nos reencontramos no cachorro-quente. É ali. verdade. E aquele cachorro-quente Muito prensado, gostoso, né? exatamente. Um abraço bem meu americano também. mesmo, E ele está sempre ligado aqui no Opinião Cidade. Um beijo para você, para ele, para a Shirley. O Bruno ajuda também. E é muito bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já, porque tem mais discussão. A Câmara é sempre uma história, não é? E não é de hoje que eu sempre falei isso, eu sempre penso assim, eu não quero que ninguém pense igual a mim, mas eu quero que você pense sobre o assunto. Toda regra tem a sua exceção. Não é essa coisa assim, a política é tudo igual. Tem político e tem político. Sabe por quê? Porque tem gente que tem valor, tem uns que só tem preço. E hoje a gente está com 2 homens de valor, 2 políticos de valor. A gente volta já. Nova TV da cidade. Notícias, atualidades, esportes e muito mais. Aguarde. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Você é a favor da sustentabilidade? Então saiba que a vida também é recarregável. Seja um doador de órgãos. E avise sua família. A vida é recarregável. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Vem aí um novo e atento olhar sobre a nossa cidade. Aguarde. Estamos de volta aqui com o programa Opinião Cidade, hoje recebendo o Jean Charles e o Renato Pupo, eles que são vereadores eleitos aqui por São José do Rio Preto. E são policiais, um policial civil, outro policial militar. Eu vou fazer aqui a minha meia-culpa. Eu mandei para os dois, já há algum tempo, um e-mail que eu recebi sobre a Guarda Municipal, se eu não me engano, de Atibaia. É isso? De Atibaia, que é considerada uma das melhores guardas municipais. E aí eles não me responderam. Eu falei, poxa, eles não me responderam o e-mail. Mas eles estão falando aqui que eles conhecem e eu gostaria de saber, a Guarda Municipal, elas podem ajudar a Polícia Civil e a Polícia Militar? Qual a opinião de você, Jean? Não tenha dúvida. Ela tem um papel constitucional muito importante, que é zelar pelo patrimônio. Então, a presença da Guarda em escolas públicas, os prédios públicos, e de uma forma geral, postos de saúde, praças, né? Ela pode exercer um papel fundamental, que é inclusive esse papel de prevenção, de presença, entendeu? E contribuição para todo o sistema de segurança, eu não tenho dúvida disso. Eles não responderam, eu não falei que eles não deram bola não, eles responderam porque eles já tinham o conhecimento. E você, Renato? Marisa, o que você acha? Pode ajudar? Não tenho a menor dúvida, por isso que eu sempre defendi. A Constituição Federal, no capítulo que trata da segurança pública, ela é clara, artigo 144, parágrafo 8º, função da guarda, cuidar dos bens, serviços e instalações públicas. Então você coloca a guarda num prédio público a pretexto de zelar pelo prédio, você está combatendo tudo que há de ilegal ali naquele local e nas cercanias. Vamos pegar, por exemplo, as escolas públicas. Você coloca um guarda lá a pretexto de zelar pelo prédio público, pela escola, mas você coíbe o tráfico nas escolas, exploração sexual em escola, você iniciou o programa falando disso, você inibe uma série de problemas.
Praças públicas, mesma coisa. Os jovens vão para as praças, onde tem quadra poliesportiva, para praticar esporte. Os traficantes vão ali, porque o traficante vai onde tem cliente. Então ele vai assediar jovens, que são clientes ou que podem se tornar clientes. Você coloca a guarda ali a pretexto de zelar pela praça, ela está coibindo o tráfico. E o tráfico hoje é uma das maiores preocupações de todo ser humano. Então não há dúvida de que a guarda é uma instituição muito importante. Sem desvio de função, ela pode ser muito útil no combate à criminalidade. Bem treinada, Exatamente. Principalmente psicologicamente, né, Jean? Agora, a atuação da guarda na última sessão. O que você achou, Renato? Eu acabei falando aqui. Eu acho assim, primeiro, da forma como estava, um portão, de um lado manifestantes, de outro lado a guarda. Estava ótimo. A guarda cumprindo seu papel de zelar pelo patrimônio público e os manifestantes protestando, sem vandalismo. Quando o portão foi aberto, surgiu o problema. Então, a responsabilidade não pode ser jogada toda para a guarda, não. Se o portão tivesse permanecido fechado, aquilo não teria acontecido. Aí começou o problema. Não dá para ver. As imagens da TV mostram excessos da guarda com manifestantes no chão. E aquilo é inquestionável. Agora, como o problema todo começou, a gente não sabe. Eu não consegui ver. E eu estava do lado de fora. Estava do lado de fora naquele momento, mas não deu para ver, porque foi tudo muito rápido, né? Me parece que alguns manifestantes sentaram no chão. Eu vi alguma coisa assim, para os carros não saírem. E a guarda foi tentar tirá-los dali, até ali sem violência. Mas foi um erro. Está sentado no chão, fica sentado. A não ser que tivesse que sair dali uma ambulância, alguma coisa assim. Deixa lá, o vereador que se vire para ir embora. Ficam sentados. A hora que os guardas foram tentar erguer os manifestantes, houve intervenção também sem violência dos manifestantes, tentando separar, afastar os guardas e liberar. E aí começou a pancadaria. Me parece que aí, e as imagens são inequívocas, né? Eu não vi de quem partiu a primeira agressão, mas aí houve um excesso. Nada que não possa ser corrigido com treinamento e, obviamente, punição para quem se excedeu. Eu não sou corporativista, toda vez que tem erro, apesar de todo o carinho e respeito que tenho pela guarda, mas se teve erro, tem que haver responsabilização. A gente tem um pouquinho de experiência em lidar com esse tipo de questão. E a polícia militar estava lá também, né? De contato com o público. Nesse local não estava. Ela estava do outro lado. Eu não vi, tudo que eu vi foi pela TV. Eu estava na casa, a gente estava lá encerrando as votações, inclusive, né? E quando terminou, vieram me falar, tá tendo uma briga lá fora, você precisa ir lá. Eu falei assim, não tenho nada, eu não tenho que nada. Não tenho nada que ir lá. Esse é o problema, já tem, deve ter a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Eu não vou me envolver com isso. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Ou deve acontecer isso com o Renato também. Ele fala, Coronel, preciso ir lá. Eu não vou interferir em nada, né? Eu já cumpri o meu papel na Polícia Militar. A partir de agora é 190. Sim. Então eu não vou interferir em nada. Vi o barulho só. E saí pela frente, inclusive minha filha estava na sessão, né? Estava toda apavorada, com medo daquele muvuca que estava. E eu não vi, só vi, na verdade, a prisão do cidadão que estava lá, com certeza, tentando se infiltrar na movimentação para jogar aquelas... Os coquetéis lá. Molotov lá. Isso eu vi, a polícia militar, inclusive, mas eu não Foi vi a polícia militar lá no local. Lá no local eu não vi. E até um pouco do que eu vi, um pouco do que o Renato me falou a respeito do assunto. Mas eu vou na mesma linha dele. No momento do portão fechado, o espaço está bem dividido, lá e cá, fala xingamentos de cá e de lá, isso me disseram que houve de ambas as partes, tanto o vereador xingando, ou a gente xingando e tal, às vezes as pessoas se envolvem. E a guarda ali... fazendo uma barreira para evitar problema de depredação no portão, é isso que me parece, né? Que é a função da guarda, de guardar o houve aquele prédio. problema do portão abrir, e aí é como se abriu a jaula. Né? E agora? Né? Então, um paviozinho aceso, aí depois perde o controle. E aí, com certeza, as imagens são claras, houve alguns abusos ali, né? E para conter, para parar tudo de novo, aí precisa de realmente ter um comandamento forte, senão não para, né? E chega no que aconteceu, né? Às vezes até chutando um menino sentado, enfim. E aí eu também concordo, né? Os abusos têm que ser
corrigidos. Que é o que o comandante da guarda está fazendo. Os desvios de conduta, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Conheço muito bem o comandante da guarda, que é o Coronel Roque, volto a dizer, pessoa séria, competente, capacitada operacionalmente e administrativamente, até porque é um grande conhecedor de direito administrativo. E é de rua? É de rua, lógico. Ele foi para rua, ele foi para frente. Não tem como, é muito difícil hoje eu chegar a coronel sem ter passado pela rua. Tá. Hoje é muito difícil isso acontecer, porque a fase de capitão é muito longa, pelo menos tenente-capitão ele passa pela rua. Foi comandante de companhia operacional há muitos anos e tal. E está reestruturando toda a guarda, como eu já disse, administrativamente, e agora deve entrar para essa questão o efetivo de treinamento, que é outra coisa que também, para poder armar, você tem que ter lá um estágio de aprimoramento constante, tal, e parece que está tudo sendo formatado, tudo isso agora. Agora, nós não podemos, com isso, desvalorizar o trabalho dos guardas, que aí é pior para a cidade. Se a gente tentar desvalorizar o trabalho da guarda por conta desse ato, a cidade que vai perder, porque abaixa o moral do pessoal, eles ficam desestimulados, né? O militar, o policial militar, o policial civil são profissionais com instituição de mais de 100 anos as duas, né, que já vem de um processo de maturação muito mais forte. Então, eles estão mais capacitados a não serem reconhecidos, né? Agora, a guarda ainda não. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque quem sofre acaba sendo a cidade. A gente tem que saber dividir as coisas. Vereador? Da guarda, uns 150? Eu acho que 160, mais ou menos. Por aí. Tá, é muito e pequeno. já tem muito o quê? Várias turmas, né? Tem os São mais duas maduros. ou três. Duas turmas, acho. Duas turmas. A primeira que a gente, inclusive, eu também ajudei a formar, dei aula para eles e tal. A segunda não, já estava fora. Mas que tem tem são que ter duas turmas. essa reciclagem, com certeza todos vão passar, esse treinamento ou falta dele, sem dúvida. O próprio lei da guarda fala desse treinamento. Porque o próprio policial militar e civil também tem tudo isso, a escola deles, né? A academia tem que tirá-los da rua por um período, pelo menos uma vez por ano. Que é o que acontece com o policial militar quando tem confronto norte. É um outro afastamento. É outra coisa. Normalmente tiram todos, 100% efetivo, passa pelo menos uma semana fora da atividade, só com capacitação, treinamento, fora os exercícios de método de prevenção da vida e tal. Agora, quando se depara diante de uma situação de risco, também ele é retirado, passa pelo programa psicológico, de apoio psicológico, para verificar se ele está em condição de retornar para o... Agora, Marisa, só um comentário que eu queria fazer sobre esse negócio de guarda, polícia militar. Na última sessão eu até cobrei do presidente. Me chamou a atenção a ausência da polícia militar dentro da Câmara. É isso que a hora que eu fui iniciar o meu discurso da tribuna, na minha saudação, normalmente eu cumprimento, depois, além de todos os outros, os policiais militares e guardas municipais. Na hora eu olhei, eu não vi polícia militar. Aí dei uma paradinha, cumprimentei os guardas municipais. Durante a sessão nós comentamos entre nós, cadê? Aí eu fui lá que eu interpelei o presidente. Ele falou que solicitou a presença, mas não foi atendido. Eu achei muito estranho, porque desde o início do ano, em todas as sessões sempre a polícia calmas, sessões esvaziadas, a Polícia Militar sempre se fez presente. O vereador Marco Rilo cobrou o presidente. Cadê o ofício solicitando? Até ontem ele não tinha recebido. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, porque eu ia comparar essa questão que aconteceu. Porque se a guarda tem que cuidar do patrimônio, quem está ali para zelar pelos comportamentos sempre a Polícia Militar foi. Inclusive tinha um policial que permanentemente ficava lá. Não sei se isso... Tem algum tempo que isso não já não tem mais, né? Nem na Câmara. Na prefeitura... Não, ela está dizendo permanente. Permanente, como no tem o guarda gabinete do prefeito e um na Câmara. Já não acontece mais. Me lembro da Elionai até que ficava lá na Câmara e um policial. Mas não tem mais. Já não tem, tá. Por conta da guarda, que aí passou. Saiu e foi prestar o serviço. Tá, que aí foi pra rua. Dela, não é nem competência da Polícia Militar ficar lá dentro cuidando do não prédio. tinha porque não tinha guarda. E aí porque eu ia atrelar a mesma figura dos policiais lá no Congresso. Por quê? A polícia militar, nem a polícia, tem a polícia do Congresso e só podem entrar polícia militar e polícia do Exército se o presidente da casa se liberar. Eu ia perguntar isso. Por que a polícia militar não estava lá? Aí é uma pergunta difícil. O presidente Pauléria que tem que responder. Porque sempre teve. Espero que amanhã esteja. É isso que eu ia perguntar, para saber isso. Será que
não tem mais porque agora tem guarda? É uma burrice Até a minha. sessão anterior sempre tinha. Me chamou a atenção, Então vamos foi a saber se primeira a vez. próxima, se Posso amanhã estar vai equivocado, mas eu acho que foi a primeira vez no ano que não tinha nenhum Que policial não tem. militar na sessão. Estranho. E amanhã, pelo que a gente pode imaginar, que também não vai ser uma sessão tranquila para vocês lá. Porque tem sempre... Há indicações que deva ter mais comissão processante para ser votada. De quem? E pelas notícias de jornal que eu ouço. Vão ter mais Em relação a esses requerimentos, do presidente. porque tem o Peixão que teria aberto o portão, apertado lá o botão, enfim, outros requerimentos, qualquer pessoa pode entrar lá e pedir, entrar com requerimento e pedir votação. Pelo que eu estou vendo, e vocês estão falando, a vida de vocês na Câmara não está fácil. Agora, eu fico muito feliz em saber, honestamente, não é um sonho meu, é de vocês. Meu não é. Mas eu fico feliz em saber que vocês não são homens para desistir, né, Jean? Deus está ali com a mão, está falando, vai, porque essa cruz não é tão pesada. Mas não fica nisso, né? Porque nós temos CPIs pela frente andando aí, né? Então, além disso, ainda tem essa também, né? Deixa aqui, antes de eu fechar, de vocês encerrarem aqui, assistindo a última sessão da Câmara, pude observar, não estou nem lendo antes para não dizer que eu estou boicotando, tá? O boicote aos projetos dos vereadores de oposição. Mas está aqui, gostaria de saber dos convidados como vocês vão resolver esse problemão. Nós já até falamos sobre isso, né? Vocês acham que amanhã, quem está falando aqui é o Pimentel Rio Preto? É o Pimentel. Pimentel, eu honestamente, Pimentel está aqui. Vocês acham que amanhã vai ter? A solução não está ao nosso alcance, a solução está nas mãos de quem boicota. Como o Jean falou, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, apresentando, sabendo que a chance de êxito é muito pequena, sustentando, discutindo o projeto da tribuna. Amanhã não tem nenhum projeto da oposição para ser votado. Não tem, mas amanhã tem a questão da Não por Rio falta Preto. de projeto, viu? Não, é porque não coloca na pauta. E estão prontos para entrar na pauta? Eu vou fazer justiça. Eu não sei se tinha algum para essa. Nas reuniões de líderes a gente vê isso, mas não teve, foi cancelada a reunião de líder da última sexta-feira. Né? Mas, assim, acredito que sim, que um ou outro poderia estar. Como não teve reunião... Mas amanhã tem o Rio Preto Prev, que deve gerar uma polêmica e que vai ser o mais... Deve ter algum pedido projetos de... do Executivo. A maioria. Mas a princípio também não são... E que deve, não então, vai gerar muita discussão. Deve ter, então, pedido de criação de comissão processante. Oficialmente ainda não estou sabendo, mas os comentários... São informações de jornal, não sei. Tá, pode ser que tenha mais algum pedido. E ele está... Vocês sentem esse boicote? Vocês já falaram sobre isso. Já falamos aqui, né? Eu já disse, isso está muito claro. Assim, é uma represália, na verdade. Tá, retaliação e a gente... Quer dizer, vocês têm que... Chegou no ponto, Marisa, que às vezes em plenário, quando a Mais Que Base percebe que algum vereador vai votar com um projeto nosso, eles abordam o vereador na nossa frente, que não é para votar. Então, uma coisa está muito escancarada. Não, o fato de gente pedir vista, não aprovar a vista, já é uma sinalização. Por que não aprovar a vista? Se todas são aprovadas. Acho que isso é a demonstração clara. Recentemente nós derrubamos o veto do prefeito a um projeto meu, aquele do ressucamento. Eu fiz um projeto proibindo o ressucamento de pneu, que é uma coisa que mata, uma coisa perigosíssima. Sim. O prefeito vetou, e o projeto foi aprovado, o prefeito vetou. E no dia existia um trabalho muito grande depois, isso me indignou. Quando perceberam que ia passar, todo mundo votou comigo, fez até declaração de voto apoiando o projeto. Mas eu acompanhei ali em plenário a articulação, a abordagem, o assédio em cima de alguns vereadores que não tinham como se livrar de votar com o projeto, ou seja, contra o veto do prefeito. E alguns vereadores da Mais Que Base assediando, pressionando. A hora que viram que passou, aí todo mundo votou a favor, fez discurso, como se fosse, desde criancinha, a favor do projeto e contra o veto. Mas não é, a gente viu que não é assim, não. Para a gente fechar rapidinho aqui, nós temos 2 minutos aqui, eleição 2014. Vocês acham que, com toda essa movimentação que a gente está vendo, eu acho que mascarado não devia existir, eu acho que as pessoas têm que botar a cara para bater mesmo e pronto, acabou.
vai ser mais difícil ainda? Já. Se vai ser mais difícil, não entendi. A eleição do ano que vem, eu acho que deve ser uma eleição diferenciada. Eu acredito que vai ser, até porque pega nível federal, estadual, né? Sim. Então é uma eleição pesada. Nós temos eleição de deputado federal, mas deputado estadual. Mas eu acho que a eleição para o município a mais pesada é de prefeito e vereador. Essa é a mais... Vocês vão estar tranquilos, mas ao mesmo tempo muito envolvidos, né? Eu não sei se eu vou estar tão envolvido assim, né? Não. Porque é muito trabalho. Você continua vereador, né? Muito trabalho pela frente. E eu continuo vereador. O Renato já falou que não sai, não é candidato. Tenho 2 compromissos, vou trabalhar para o deputado Eleusis Paiva, federal, para o deputado Fernando Capês, para estadual. E eu acho assim, falar mais fácil ou mais difícil. Eu acho que com a politização da população fica mais difícil para os maus políticos. E tomara que seja a gente está vendo. Tomara que seja. Mesmo assim, eu acho que ainda vai ter muita compra de voto, muito eleitor influenciado pela propaganda, aquela propaganda maciça. Então o tempo de TV ainda faz diferença. Mas tomara que fique cada vez mais difícil para os maus políticos e que a população saiba escolher aquele que realmente trabalha pelo povo. Em 2016 a gente vai poder comprovar isso aqui na cidade. Gente, eu quero só agradecer muito vocês, desejar boa sorte. Eu ainda não fui ver vocês lá na Câmara, vou qualquer dia, qualquer terça-feira, vou lá vê-los, mas acompanho pela rádio. Eu gosto de rádio, sempre foi meu primeiro trabalho, foi em rádio, adoro uma rádio. Eu fico ouvindo ali, e tanto é que eu sabia do teu projeto da lixeira, sabe? Eu falo, mas não é isso, não é lei ainda. Tem umas coisas tão absurdas, o deputado outro dia ainda falou, Eleusis, que teve aqui, ele falou assim, nossa, o pessoal fica tão... Falou, mas precisa de lei para isso? É mesmo, tem umas coisas tão absurdas que ainda precisa de lei. Agradeço, desejo boa sorte e amanhã, pelo visto, vai ser mais uma sessão, infelizmente, uma sessão daquelas quentes. Espero que Deus dê sabedoria. Amém. Com certeza. E paz para vocês e luz. Amém. Obrigada, Jean. Felicidade e sucesso. Boa sorte. Obrigado. Renato. Continuo à disposição. É muito bom estar aqui com você, falando com você e com os telespectadores. Obrigada. Voltem mais vezes, viu? Voltem mesmo. E a você que acompanhou aqui o Opinião Cidade, obrigada pela companhia, obrigada pela participação. Você que está revendo, né? Vendo à noite o programa, uma boa noite para você. Tchau, tchau, até amanhã.